Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico. Quero deixar aqui um forte abraço a todos agora que estão chegando. Hoje nós estamos aqui trazendo a primeira participação especial do canal com a presença da terapeuta Simone Euric. Simone trabalha com psicologia transpessoal, com constelação familiar e Simone tem leitura nas questões arquetípicas femininas da mitologia grega, onde ela traz esse conhecimento para os grupos de mulheres com qual ela trabalha e também para atendimentos individuais. Quero deixar aqui um forte abraço para Simone, aceitou o meu convite, o nosso convite aqui, para trazer esse debate, esse tema tão importante, né? E também quero dizer que todos que estão aqui nos assistindo, que ativem as notificações, que deem o seu like, avisem pessoas amigas que gostem do tema de mitologia grega para agregar cada vez mais ao nosso canal, fazendo suas colocações, suas perguntas, tirando dúvidas. Vai ser um prazer poder pesquisar, poder responder a todos que reagirem. Então, vamos aqui agora com a apresentação e a participação da Simone Euric, com a sua fala, com o seu estudo e com sua pesquisa. Muito obrigado e até breve. Primeiramente, eu quero agradecer ao Sérgio Paulo Feitosa pelo convite que me fez para falar sobre a mitologia na prática clínica. Eu sou Simone Euric de Ávila, sou psicoterapeuta há mais de 25 anos e facilitadora de círculos femininos há mais de 18 anos. Eu tenho formação em Ciências Sociais, é a minha primeira formação. Eu sou socióloga com ênfase em antropologia. Fiz psicopedagogia clínica aqui no Brasil e me mantive em formação permanente durante 7 anos num grupo didático-terapêutico coordenado por uma psicóloga e psicopedagoga argentina chamada Alicia Fernandes. Também fiz psicologia transpessoal na Unipaz e me tornei professora desse curso com seminários sobre gênero e transpessoalidade. E nos últimos 10 anos eu fiz 2 formações longas em constelações familiares. Há algo nesse meu trajeto, nessa minha trajetória, que se alinha e tem a ver com a antropologia, a mitologia e a psicologia, principalmente na área da psicologia junguiana. A antropologia me aproximou da mitologia, porque ao conhecer a diversidade incrível humana dentro de sociedades e dentro de comunidades, eu pude me aproximar das histórias que esses povos, ao longo da história, durante a evolução humana, foi sendo produzida. São histórias que explicam a relação cotidiana, a relação de produção, de sobrevivência, a relação e a explicação sobre o nascimento da vida, o cosmos, onde tudo começou, e tudo isso se transforma em histórias, lendas e mitos. E a psicologia, que tem muita influência no meu trabalho, que é a psicologia junguiana, se dedica, a olhar para o inconsciente coletivo e todas as histórias desse inconsciente coletivo, onde aí estão os arquétipos, ou seja, arquétipos são características muito arcaicas, muito antigas, que estão dentro da nossa psique num nível estrutural, se pode dizer assim. E elas funcionam, então, de uma maneira quase instintiva dentro de nós. Nós temos comportamentos que estão relacionados e são explicados por uma força maior que está no coletivo. Então, há um bom casamento nessas áreas, E, além disso, esse encontro dessas áreas e esse olhar
da diversidade humana em diversas formas de se manifestar, permite compreender o ser humano hoje, numa sociedade contemporânea, não só sofrendo influências do meio e da cultura atual, aquela que nós temos consciência, mas sofrendo também influências de coisas muito mais profundas e estruturais que ficariam no nível do inconsciente individual e coletivo, ficariam num nível de, poderíamos dizer até assim, em labirintos internos. Bom, o tema é muito amplo, muito interessante, mas eu vou focar aqui na psicologia das mulheres. E para falar sobre a psicologia das mulheres e a mitologia e os arquétipos atuando dentro das mulheres, eu vou trazer uma autora que tem muita importância nos meus estudos e na minha vida profissional e pessoal, que é a Jean Shinoda Bolen. Ela é uma psiquiatra, ela é psicanalista junguiana, professora de clínica na Universidade da Califórnia, clínica psiquiátrica, e ela começa seus estudos a experimentar essa abordagem que eu vou trazer para vocês na década de 70, quando ela vai fazer palestras, principalmente para mulheres, e ela vai trazendo histórias das deusas gregas. E aqui é o ponto, então, que o Sérgio achou interessante que eu viesse falar. Por quê? Porque ele está trazendo toda a mitologia grega e essa autora trabalha com a psicologia a partir das deusas gregas. Ela escolhe 7 deusas gregas para trabalhar no seu livro. Mas antes disso eu quero dizer que ela não ficou também só não ficou restrita à psicologia das mulheres. Ela vai avançando, ela escreveu 31 livros e ela vai avançando e vai trabalhando com a psique do ser humano. Então ela também escreve livros sobre a psicologia masculina. Eu tenho 2 aqui para mostrar para vocês que tiveram muita influência no meu trabalho quando eu fazia os seminários na Unipaz de psicologia transpessoal, porque lá eu trabalhava com homens e mulheres, né? Que é, primeiro então, sobre as mulheres, as deusas e a mulher, que ela chama de nova psicologia das mulheres, e ela realmente traz uma novidade na abordagem, e depois ela influencia muitos autores e autoras dentro dessa ótica. E ela escreve mais adiante um livro que também é excelente, que é Os Deuses e o Homem. E ela fala que é uma nova psicologia da vida e dos amores masculinos. Os 2 livros são muito abrangentes e eles falam, então, além da mulher especificamente e do homem, fala do ser humano e seus diversos aspectos. Bom, trazendo isso para vocês, eu quero poder então começar a falar um pouquinho nesse encontro, porque está previsto mais 2 encontros onde eu vou poder desenvolver melhor. Esse é um encontro que traz uma visão geral e sintetiza o que vai vir nos próximos 2. A Jean Shinoda, ela então desenvolve um método que ela diz que é próprio, né? Dali ela começa a desenvolver, na década de 70, então, através das palestras, na clínica, contar as histórias das deusas. É algo que eu faço seguidamente dentro do consultório e dentro dos círculos que eu facilito com mulheres. Contar a história de deusas traz um recurso muito especial e que facilita muito a compreensão do funcionamento que às vezes, aliás não é às vezes, muitas vezes é muito automático em nós e que nós não temos consciência. E como diz a Jean Shinoda, os mitos são instrumentos de insights. Então, ao contar a história de uma deusa, ou de um deus, no caso, né, se for de um homem, essa história a gente pode fazer fazer um olhar de fora e que volta para dentro de nós e nós podemos compreender, eu me pareço nesse aspecto com tal deusa, e aí eu posso ter então uma compreensão mais profunda e dar um salto qualitativo.
na trajetória de autoconhecimento que se estiver fazendo. Bom, então, falando sobre os arquétipos das deusas, a Ajahn Chinoda apresenta dividido em dois grandes grupos: as deusas focadas em si e as deusas focadas no relacionamento. E uma questão que ela traz, que eu acho importante também trazer, é que ela fala que ela desenvolveu uma visão binocular sobre a questão dos arquétipos e as mulheres, e o desenvolvimento psíquico das mulheres. Por que binocular? Porque existem as forças arquetípicas que estão em nós, e cada uma de nós vai ter forças de um tipo mais predominante e forças menos predominantes. E esses arquétipos precisam ser conhecidos, entendidos, para que a gente possa assumir a nossa inteireza, ou a chegar a uma plenitude maior. Se a gente encontra isso e isso pode fluir naturalmente, nós vamos estar, como eu tinha falado, né, numa situação, numa sensação de maior plenitude. Mas existe uma outra força que vem de fora, que é a força cultural. E a força cultural pode ser só do nosso meio mais restrito, mas ela está relacionada com uma força cultural maior, que aí entra o inconsciente coletivo, e o fato de nós fazermos parte de uma sociedade patriarcal já há uns milênios. Não que não exista, e vamos falar em antropologia, que não existam sociedades ainda hoje vivendo com uma outra forma de se relacionar com o mundo e entre os gêneros. Mas, no geral, sim, nós somos dominados por uma visão patriarcal. E essa visão patriarcal, ela incentiva alguns arquétipos e pressiona para que esses arquétipos sejam vividos pelas mulheres e desestimula outros, porque eles não são bem-vindos. E aí vem a importância dessa forma como ela vem apresentando as deusas, nesses dois grandes grupos. As deusas focadas em si, ou seja, seus objetivos e suas prioridades internas, e seus objetivos de colocar as suas intenções no mundo externo são relacionadas consigo mesmas. Então, essas deusas gregas, que ela vai buscar três, que vai ser a Atena, a Ártemis e a Hestia. São deusas que, em primeiro lugar, olham para as suas necessidades e buscam resolver e suprir as suas necessidades. Elas não se abalam pelos relacionamentos, elas não vivem em função dos relacionamentos. Podem se relacionar, mas isso não é o foco principal. Há mulheres assim, muitas mulheres assim, mas quando mulheres estão alinhadas com essas suas características, elas normalmente se sentem um pouco estranhas dentro da sociedade, porque não é o incentivado e não é o esperado. Então, vamos falar só um pouquinho da deusa Atena, que eu sei que o Sérgio já trouxe essa deusa aqui. Ela é uma deusa focada em si, ela é uma deusa que traz a marca da inteligência, da estratégia, e é uma deusa guerreira. Muitas mulheres têm isso muito forte, mas quando se tem essa característica, é mais considerado como uma característica mais masculina e não feminina. Trazer isso como feminino autêntico faz grande diferença. Outra deusa guerreira, faz parte do grupo das deusas focadas em si, é a deusa Ártemis. É uma deusa também focada nos seus objetivos, mas ela é uma deusa mais ligada à natureza, ligada à lua, à caça, e ela tem como prioridade esses seus interesses. Tem uma forte qualidade de aventura, de buscar o mundo natural e atividades que lhe estimulem. Ela é uma deusa protetora das mulheres numa linha mais feminista. E a terceira deusa desse grupo é a deusa Hestia, uma deusa
para os gregos fundamental, ela é ligada ao fogo sagrado, ela é uma deusa de conexão com o mundo interno, com a espiritualidade, com o silenciar e estar em si. Também é uma deusa que assim, para explicar um pouquinho melhor, por exemplo, um jovem, uma menina que tem essa característica, ela vai ser muito mais introspectiva. Ela não vai ter problema, ela tem essa característica. Então, essas deusas, elas podem parecer, quando estão atuando dentro de uma mulher, como algo um pouco estranho. Isso eu tinha trazido antes. E aí, com um pouco dessas informações que eu trago agora, vocês talvez possam pegar um pouquinho do que pode significar estar nesses arquétipos. O segundo grupo. Esse segundo grupo ele é muito incentivado pela nossa cultura. É o grupo da deusa mãe, da deusa filha e da deusa esposa. Então nós vamos ter Deméter, deusa mãe, focada, aí no caso da mitologia ela tem a filha Perséfone, então ela vai estar dedicada à sua filha, claro, ela é a deusa da fertilidade, da vida, né, da reprodução, mas ela está focada na sua filha. Então, mulheres que tenham essa deusa forte têm uma tendência muito forte a quererem ser mães e a cuidar, essa característica do cuidado. A outra deusa é a própria filha, a deusa Perséfone, um lugar que todas nós conhecemos também. Ser filha, estar relacionada à mãe, estar dependente dessa mãe. E essa relação com a mãe, aí a gente vai entrar em detalhe maior depois, mas essa relação com a mãe pode ser, de uma certa forma, sufocante, se ela fica presa demais a essa mãe, ou pode ser um processo de crescimento e superação, desenvolver sua própria identidade. E a terceira deusa, que é a deusa do casamento, é a deusa Hera, que vai atuar dentro das mulheres como uma força buscando a relação. Essa relação, quando ela é satisfatória, quando ela é realizadora, deixa a mulher muito feliz, né? Muito mais equilibrada. Mas se é o caso de ter um relacionamento difícil, né, com o seu marido, no caso a gente vai encontrar na mitologia a relação da Hera com Zeus, que é extremamente complicada, a mulher fica muito abalada. Então depende muito do relacionamento o estar centrada, tranquila e equilibrada. Com esses dois grandes grupos a gente vai trabalhar. Nós não vamos desenvolver mais aqui, mas fica essa informação básica para vocês poderem ir pensando e talvez até trazerem perguntas e colocarem no canal. E eu quero fechar então esse nosso encontro trazendo a fala da própria Shinoda. Ela diz assim: há deusas em cada mulher, e quando uma mulher percebe a dimensão mítica, profundos centros criativos são acionados. Os mitos evocam sentimento e imaginação que, ao serem interpretados e compreendidos, apontam novos caminhos e abrem portas para boas soluções. Eu me despeço então, agradeço a atenção e nos encontramos no próximo momento. Um abraço a todos.